boa noite. Boa noite. Meu nome é Josi, sou a Lorixá do Terreiro de Xangô e a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite para as redes sociais. A gente fala de Viamão do Rio Grande do Sul. Com a proteção de nossos guardiões, damos início ao trabalho de hoje com respeito, firmeza e consciência. Que toda influência em desequilíbrio seja acolhida, esclarecida e encaminhada, sem julgamento, sem confronto e sem violência. Que os desequilíbrios sejam tratados com responsabilidade e que todos os encarnados e desencarnados sejam conduzidos ao aprendizado, à libertação e à cura. Que assim seja. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Vocês? Nós somos aqui um centro espírita universalista. Universalista por quê? Porque nós temos na pirâmide espiritual todas as energias. A base, abaixo da base, né, que é as zonas umbralinas, e a ponta da pirâmide onde ficam os orixás. Então, por isso que a gente trabalha com a porta dos Exus, guardiões, para alguns aberta, porque essas entidades, eles fazem a varredura nas zonas umbralinas. Nós, na Terra, estamos na terceira dimensão, e o umbral e os Exus na quarta. Então, eles têm livre acesso, então é muito mais fácil para poder fazer um encaminhamento desses espíritos, tá? Para a luz. Alguém vai ler o livro? Claudinha? Boa noite. Eu abri uma página aleatória do livro dos Espíritos e caiu a separação entre a alma e o corpo físico. É dolorosa? Não. O corpo quase sempre sofre, mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não participa dessa separação. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. Na morte natural, que ocorre pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. O que tu acha que a morte dói? Olha, eu acho que a morte só dói quando a gente provoca ela, né? Se for uma morte natural, que a gente não doa, deve dar até um alívio. Um alívio, né? Alguém já teve quase morte aqui? Alguém? Ninguém? Tu já teve? Como é que foi a sensação? Eu não lembro de muita coisa, eu desmaiei do lado e eu fiquei sem respirar por um tempo. Fiquei sem respirar por um tempo e eu não lembro de quase nada. Quando eu acordei, eu já fui na UPA. Já estava na UPA? Ficou bastante tempo? Não sei, eu desmaiei. O que eles ensinam para nós, né? Que na verdade o desligamento do corpo, a alma quando se desliga realmente não dói. É que nem dormir, né? Muitas vezes a gente sai do corpo, né? Dormindo à noite, o corpo fica em vigília e a nossa alma sai andando. Então realmente a morte não dói. A separação é bem tranquila. O que dói mesmo é ficar, né, com a alma presa ao corpo físico e aí tem as dores e tudo mais. Mas essa separação, que nem conta os espíritos, né? Por isso que é muito difícil quem não tem um entendimento do plano espiritual, você pode explicar melhor que vive conversando com os espíritos, de entender que estão mortos, porque é igual, simplesmente sai e olha o corpo deitado. Então até muitas vezes perceber que está morto é uma grande dificuldade, né, Fê? Isso aí, muitos nem sabem que estão mortos, pra você ter uma ideia. Verdade, boa noite, boa noite. Pegando um pouquinho do trecho do livro dos espíritos ali, né? Acho que dói para quem fica aqui, né? O ente querido que fica aqui, que sente toda a dor do luto ali, porque realmente se desprender do corpo ele não dói, né? Mas quem fica aqui que tem todas o sentimento da dor, da perca, né? E quando não se tem um pouco de entendimento que a vida continua para lá, ela fica um pouco mais pesada, né? E se falando do que os espíritos já nos passaram dentro das visitas que nós já recebemos aqui, né? Muitos ficam aqui uma semana, 2, 3, 5, 4 meses terreno, né? Porque lá no plano espiritual o tempo ele é diferente, né? Então nós já tivemos alguns relatos aqui, algumas visitas, que eles ficaram 6, 7 meses aqui andando em volta da onde eles moram, indo até a parada 36 aqui, retornando aqui até uma certa parada da Sicília. Então é bem comum de eles achar que estão vivos e ficar visitando as casas. Muitas vezes eles não conseguem adentrar, dependendo da vibração que eles tinham aqui na Terra, né?
Então, eles ficam nessa conexão sem realmente entender de fato o que aconteceu, né? E a gente estuda bastante também para poder trazer relato para vocês. E o umbral, as zonas umbralinas, eles mesmos encontram muitos médiums, né? Muitos médiums que, vamos dizer, fracassaram, infelizmente, na missão que combinaram. Então, vai cair direto no umbral. Então, até mesmo para quem tem entendimento, é muito difícil porque é muito sutil. Para te dar conta, tu começa a te dar conta quando alguém não falar contigo. Que tu fala e como se tu estivesse transparente. Porque é igual, a gente só largou a roupa, que é o corpo físico, e continua igual. Então essa confusão é bem tranquila de fazer. Eu fico pensando agora nas comunicações que a gente tem na cabine, e às vezes aparece um que está há 10 anos, que não encontrou ainda. E para essas pessoas, acredito que seja, esses irmãos, acredito que seja mais difícil. É difícil. Entender, né? E ainda fica com a vontade, né, Fê? De dormir, de comer, com os vícios, gente, é horrível. De verdade. Vocês pensam vocês fechar os olhos agora nesse exato momento e quando vocês abrir em um outro lugar, né? A sensação, fecha os olhos agora e aí quando vocês abrirem, vocês vão abrir, acordar em um outro lugar. E aí até tu realmente tu entender todo esse processo, isso leva algum tempo, realmente, e aí a nossa vibração nos leva para essas zonas mais densas e aí nós mesmos de alguma forma temos que tentar sair dessa vibração para poder alcançar a luz, passar por todo o processo espiritual, enfim, colônia, até as coisas começarem a acontecer, né? Então, até chegar lá, gente, é muito difícil, realmente, né? Porque os dois mundos têm que estar preparados, né? Tanto lá nós temos que se preparar de alguma forma, e os nossos entes queridos aqui que choram e chamam muitas vezes e não conseguem realmente entender de fato. A gente teve alguns relatos na nossa família, a gente abriu o centro em 2021 após a morte do meu marido. Só que em outubro de 2020 começou a acontecer todas as manifestações. E eles fizeram alguns testes, inclusive com Bira, e a gente não sabia. Tá? Pra vocês terem certeza de que é muito real, muito louco. Aí uma vez nós estávamos na sala, no terreiro antigo, sentado conversando, e ele estava no quarto dormindo. E ele levantou e disse assim, tem uma mulher que tá mandando eu atravessar a parede. E ele ainda estava vivo. Eu disse, como assim? Ela tá mandando eu atravessar a parede, capaz, pegou o travesseiro e veio pra casa da Dani. Te leva, Dani? Ele disse, eu não vou ficar aqui, essa casa cheia de espírito. E a mulher disse pra ele, passa a parede que tu vai conseguir. Só que ele ainda estava vivo. Um mês depois ele morreu. Já estavam testando ele. Pra quê? Pra quando ele desencarnasse, ele não se assustasse. Foi muito verídico, porque ele conversou com a gente. E ele disse, tem uma mulher que tá mandando eu atravessar a parede. Eu, como assim? Ele disse, sim. E outra pessoa também foi um tio meu que faleceu em casa e aguardando a hora da morte, e vários familiares foram ver ele, que já estavam mortos. Lembra, Fê? Lembro. Nós tudo esperando, a família tudo esperando ele fazer o desligamento em casa. É muito real. E ele disse, não, agora eu vou de novo. Aí ele ia do outro lado e voltava. E nós tudo na casa aguardando ele ser desligado. Gente, é muito real. Então o que o plano espiritual pede? Que o dia que mortos e vivos tiverem a compreensão que só separa uma cortina, a gente vai sentar mortos e vivos, todo mundo vai conversar. Não vai ter mais esse sofrimento. Vai ser muito natural. E eles fizeram alguns testes com a nossa família pra gente poder estar fazendo esse trabalho hoje. Entendeu? Então, assim, é muito verídico. A morte, ela realmente não existe. A gente só passa a cortina, na verdade a gente nasce novamente, porque aqui é só uma passagem. E é muito natural. E nós tivemos 2 casos verídicos. Inclusive os espíritos já falaram que vai chegar um dia, talvez não nesta era, nesta encarnação, que a gente vai ser muito natural. Tá na hora de se desligar, vamos aguardar que a pessoa vai ir e vai estar tudo bem. Entendeu? Só que a gente precisa ter muita expansão de consciência, muito discernimento para poder verificar e entender tudo isso com normalidade. Porque a gente, para nós, para muitos ainda, a morte é um mito, né? É assustador. Mas de verdade, gente, ela não dói. E o que importa a morte, né? Muitos podem estar perguntando o que importa. Importa muito, porque cada vez que desencarna alguém, uma família inteira se destrói. A gente não está acostumado com isso. É sofrimento, é depressão, muitas vezes é suicídio. E sem contar que vem remorso, né? Porque a gente passa uma vida inteira aqui
sem realmente, de fato, cumprir o que viemos cumprir, e aí depois vem, mas eu queria mais um tempo, mas eu não falei tudo que eu queria. Mais um abraço. Mais um abraço. Muitos espíritos vêm visitar os familiares da mesa dos espíritos e eles só querem dar um tchau que não deram. Entende? Então, assim, a gente precisa estar, a própria Terra está indo para a 5ª dimensão, a gente precisa estar com essa expansão de consciência até para a gente viver melhor, não deixar para depois, aproveitar, porque sim, a morte é, infelizmente, a única coisa certa na vida, mais nada. Nasceu, só tem uma coisa, morrer. E morrer é só o corpo, tudo continua do outro lado. Então a gente tem relatos verídicos, quem já recebeu comunicação aqui sabe que é muito de verdade, porque eles são sucintos, eles são muito verídicos na informação, eles são treinados para poder visitar a gente. Olha lá, vocês vão ter que dizer coisas assim, ó, que não, para não deixar dúvida. Então assim, e o próprio plano espiritual está pedindo para abrir a mente de todo mundo. A maioria das pessoas que caem no umbral é pessoas que não aceitam o desligamento. E aí cai nas zonas umbralinas. E os obsessores, possessores, muitas vezes já estão aguardando a alma. Então a gente precisa ter essa expansão para viver melhor, aqui e lá. Né? E não dói mesmo, gente. E a gente tem que lembrar também que o umbral é toda a 4ª dimensão, né? Existe o umbral mais grosso, onde tem os espíritos que estão, digamos assim, com mais problemas, né? De evolução, de né? evolução, e tem as colônias, onde eles recebem os desencarnados. Então, é bem interessante estudar essa. E a Terra é um dos primeiros estágios da zona umbralina, né? Sempre digo aqui tem tudo de ruim, tem doença, né? Tem traição, tem gula, tem mentira, tem tudo que é coisa. Tem farinha, tem açúcar. Tem farinha, tem açúcar, tem tragédia, tem... Olha, tudo que vocês possam imaginar. Então ela é o primeiro hospital psiquiátrico, é a Terra. Nasceu, a gente já vem para reparar. Então a gente tem que fazer dessa caminhada o melhor ou o menos pior, né? Pra gente poder, quando voltar, porque vamos voltar muitas vezes, ser mais fácil, né? Essa reencarnação é sempre a última, tá? É a melhor, eles dizem. Que é sempre a melhor. E a gente sempre, só mais um relatinho rápido, a gente sempre sabe que o físico é o que a gente mais se bate realmente o desespero de alguma forma, né? Quando a gente está no processo do luto, né? A gente quer o físico, né? Então, sente falta do físico, né? Mas com um pouquinho de entendimento, um pouquinho de estudo, a gente começa a entender o processo que realmente lá do outro lado ela não morre, centros de espíritos fazendo os trabalhos aí para que o plano espiritual consiga conectar os familiares, amigos e os próximos a vocês para dar um abraço, dar um oi, doutor bem, e a gente segue de alguma forma eles lá e nós aqui, mas tudo numa conexão só. E é difícil, né? É difícil. Sim, o processo é difícil. Provavelmente tem alguém aqui que tá com seus familiares, imagina tu olhar pro lado e ter que colocar numa caixa, né? É difícil para todo mundo. Então a gente precisa ter muita expansão de consciência para levar isso mais natural possível. E para quê, né, gente? Pra gente viver melhor aqui e lá. Valorizar os momentos que a gente tem uns com os outros aqui, porque eles são contados no relógio. Cada dia que passa, eu sempre digo, as pessoas acham essa mulher louca, é menos um. Porque se eu vou morrer daqui a 30 anos, um exemplo, não sei, daqui a pouco é amanhã, se eu vivi mais 5, já é menos 5, só tenho 25 anos. Então a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça, porque daí a gente faz deste momento o melhor. Porque é menos um. Cada dia que passa é menos um. Porque todo mundo já nasce com a data do desencarne, a gente só não sabe. Fato. Uns é 5 anos, outros 10, 20, 100, 105, 70, 80. É fato. Cada vez que a gente faz aniversário, é menos um. É menos um. Mais um de vida e menos um de vida. Então a gente precisa ter essa consciência, tá? Vamos botar um vídeo para nós entendermos o que nós vamos falar hoje? Conseguiram dormir essa madrugada? Conta pra mim, médiuns. Conseguiram dormir essa noite? Vocês conseguiram dormir essa madrugada? Conta pra mim, médiuns.
Pesadelos, insônia, calafrio, viraram a noite. Começou agosto, gente. Quando agosto chega, fica esse caos, né, na vida dos médiums. A gente vê sombra, encosto, a gente até fica com calafrio, arrepio. Mas principalmente para quem sente mais, né? É um mês assim de sensações no sentido de, peraí, será que tá tudo travado? Será que não tá? Quem é médium de alma sabe muito bem do que eu tô falando, né? Principalmente Exu e tudo mais. Mas vocês, como é que vocês estão? Estão sentindo tudo? A vida de vocês tá aparecendo um ciclo e vocês parecem que dormem, mas não descansam? Viram dormir essa noite? O que vocês acham no mês de agosto? É mesmo cachorro louco mesmo aí ou não? Acende as luzes, por favor. Quem é que acha? Hã? Tu acha que é, Ju? Por que tu acha? Porque a vibração é diferente, né? E eu tenho na família falecimentos da mãe em agosto, do pai em agosto. A mãe 22, depois de 23 anos, o pai faleceu em 2011, no caso, 23 anos depois que ela tinha morrido. Os antigos falam, pelo menos a minha mãe falava, que se passar agosto, passou, né? É verdade, será? O pai falava passou isso também. Agosto, é só o ano que vem, gente. Passou o agosto, tá livre. Será que é assim? Que é o meu do bom gosto, digo assim, para ser gosto, que vai ser maravilhoso, já começo dizendo assim. E enquanto calafrio, as 2 noites que eu tive essa coisa, eu não sei porque eu sonhei, e eu sentia assim, tudo arrepiar assim de noite, e sentia, até o frio, tipo, vocês estão nas 3 semanas, eu digo, não passa. Porque eu senti de noite, são as 2, vai ser que eu tava meio de férias, mas não tava, só que eu acordei, daí fui no banheiro, assim, de todas as ruas da casa, fui no banheiro. Olha, o meu gato tava tranquilo, tá tudo certo, o gato tá tranquilo. O que acontece? Como o Ju falou, são as energias, tá todo mundo focado no mês de agosto. Né? Então nós temos aí, né, no Batuque do Rio Grande do Sul, mês de agosto é direcionado a Chapanã, né, o orixá da cura, o orixá da terra, entendeu? Muitas pessoas manipulam muito também a questão da quimbanda, né? O Exu, mês de agosto. Eu costumo dizer, até vou fazer um teste com vocês aqui. Se eu disser assim pra vocês agora, eu prometo que vou cumprir a minha missão. Teve um tom. Agora vocês vão repetir comigo, todo mundo. Eu prometo que vou cumprir a missão. Cumprir a missão. Vocês viram a energia? Tudo é energia, é o que a gente vibra, é diferente. Então o que está acontecendo no mês de agosto? Sempre. Por que tem fama de cachorro louco? Até tem uma história que o ano passado a gente trouxe, tá? Porque energeticamente as pessoas estão vibrando ou no medo, ou no feitiço, ou na praga, entendeu? Então assim, é tudo nós, é o que a gente vibra. Por isso que tem essa sensação. Talvez as mortes que aconteceram na tua família foi uma grande coincidência. Sim, claro. Né? Se a gente parar pra pensar, nós estamos em agosto, só que setembro, outubro, novembro, dezembro, vai morrer gente. Pode não ser nossos conhecidos, mas vai. Mas até no país também, né? Teve morte de presidente, coisas assim que aconteceram em agosto e... Ficha 1 vermelha. E começa... É que nem no caso de finados, né? O pessoal, na época de finados também, a pessoa fica... João? Boa noite a todos. Tem um estudo que fizeram referente ao mês de agosto, que é como se tivesse uma camada gigantesca no nosso estado, energeticamente negativa. Que é como assim, ó, o João sabe que vai chegar agosto, digamos que o João é de religião de matriz africana ou não, isso não quer dizer, porque é a pessoa em si. Aí o João começa a pensar, dia 1º de agosto, começou. Meu Deus, começou, vou me limpar, vou fazer alguma coisa, vou ir num amigo, vou ir... Aí o João começou. Aí o João foi lá no amigo do lado. Te ligou que começou agosto? Já te mexeu? Já fez alguma coisa? Tô me sentindo mal. Tô me sentindo mal. Tu não tá? Que estranho, tu tá bem no agosto. Aí o cara pensa, eu tô bem em agosto, né? No outro dia acorda doente. E assim começa a pular, de pessoa pra pessoa. De pessoa pra pessoa. Quando tu vai ver,
tá infestado de pessoas vibrando negativamente. Aí aquela vibração pode pegar um médium inconsciente. Um médium que tem a mediunidade, não trabalha ela. E aquele médium não consegue dormir, não entende o porquê. Mas a vibração, digamos, de Porto Alegre, tá infestado. E ele não se conhece, não tem o autoconhecimento de perceber que aquilo não é dele. E assim foi criando. Vem o mau sono. E não é só a religião de matriz africana, Tudo, né? tudo, Geral, né? tudo, é o ser Geral, humano. né? Ser humano, Conheço gente que não energias, é de tudo. religião e chega a Não tem nada a ver com religião. Ah, esse ano é o desgosto do ser humano. Um mês, até o tempo que realmente é muito bom o movimento. Julho, salão, né? Até julho. Tá aquela baixa em agosto, sempre fica bom. Eu sempre digo que é bom, é bom. Então é bom. Só que essas coisas duas, essa noite, e essa passou também. Porque o estado em si, vamos falar do nosso estado do Rio Grande do Sul, está vibrando nessas energias. Então, automaticamente, é aberto portais, entendeu? Em todo o plano espiritual. E tudo é aqui, né, gente? O que a gente emite na mente. É que nem o finados. Dia 2 de novembro, todo mundo vibra para os mortos. Então, vai acionar todos os mortos. Né? Os benfeitores e os maus feitores, é normal, mas isso é nós, e dia 2 é só uma data, é só uma data, gente, entendeu? Eu acho que a gente tá passando por esse problema do medo em agosto, porque tá essa coisa do clima, né? Da chuvarada, toda hora alerta vermelho, a gente já tá em agosto, aí tem esse monte de ocorrência na cabeça da gente, a energia baixa. Eu acho que é por isso que a gente está mais... E um pouco é cultural também, porque vem de berço, né? A família da gente, o avô já falava disso. Então tu vai associando, as coisas vão acontecendo, tu vai Mas tudo associando. é energia, né? É, claro. Mas a impressão é que a mídia Eu estou sempre pensando assim, agora termina o julho. Como eu sou de leão, o meu inferno astral é câncer. Então eu estou sempre pensando, quando chega agosto, eu acho que eu estou no céu, não sei. Pra ti tá bom o agosto? Pra mim. Sim, é vida nova. Quando chega no dia do meu aniversário, assim, de novo, ufa, passou o julho. Mas eu sou filha dela, vai ver, por isso que eu não tenho isso com agosto. Não tem, pra mim, agosto É de boa. Inclusive, é muito bom, assim. Mas tudo é nós que emitimos, né? É por isso que eu digo, exatamente, energia, é porque tudo é feito energia. A gente se movimenta através da energia. Nós somos imã. E os médios ostensivos, muitos nem sabem que são, né? E aí começam a captar essas antenas, entendeu? Mediúnica, que eleva dependendo da energia, ou baixa também dependendo da energia. Por isso que tem gente que às vezes vai visitar alguém e já sai ruim. Né? São médios ostensivos, tem uma lanterna em cima, né, do chácara coronário. E essa lanterna ela não é vista por todos, é vista somente pelos espíritos, em primeiro lugar, e por médios clarividentes. Então alguém vai usar as anteninhas parabólicas. Então por isso que às vezes a gente tem que cuidar até onde a gente anda, né? E pra ti, tu sente essa energia diferente? Eu sinto assim, sabe? Mas eu fui assim, ó. Se tu sente aquela energia, se tu ficar com aquela energia, tu não pensar que pelo positivo, vai te afundar. Vai ficar mal. Vai te dar dor de cabeça, vai te dar tontura, tu não vai dormir. Então, quando eu começo assim, me sentir assim, eu rezo e boto uma música, ou se afasta. Me afasto daquele pensamento. Porque senão ele fica contigo e tu acaba ficando até doente. E como é que, o que a gente diz para as pessoas que não conseguem fazer esse movimento? Porque às vezes a pessoa não consegue, né? Ela entra naquela energia densa e não sai. E aí, Jéssica? Eu acho que, boa noite a todos. Eu chego a agosto, até acho engraçado, porque essa semana eu ainda falei, logo começou o mês de agosto, eu ainda falei, é época de bloquear o batuqueiro de rede social, né? Porque eles ficam só, chegou agosto, e aí tu só vê Exu, e tudo bem, não tem problema. Só que daí a gente já entra naquele negócio de, meu Deus, já vou fazer maldade, já vou fazer pra mim, meu nome tá junto, e não sei o quê. Então eu já nem olho, porque é pra eu não sentir nada. E pra mim agosto não tem peso. É mais,
eu sinto a vibração, lógico, a gente é médium, né? Sente a vibração do mais densa. Isso, de estar mais pesado, mas não me afeta diretamente. Não é como se eu tivesse assustada que é o mês de agosto. É o mês do meu pai e ponto. É o mês do silêncio, é o mês de ficar quieto. E pra ti, André, que faz aniversário em agosto, como é que é, André? Tá pesado, tá pesado. Tá pesado? Por que, André? O que tu sente, André? Estão perseguindo? Pesado? Quem te persegue, André? Tá ligado, né? Olha, é um médio sensível, então ele vai sentir. Tá ligado, né? É, esses dias eu até vi, o que que acontece? Eles literalmente andam nas nossas costas, assim, ó, abraçados. Gente, e tu, Matheus? Tu acha diferente, Matheus? Não, eu acho que a gente sente o peso, ainda mais quem faz esse trabalho espiritual, né? Então a gente sente os ataques diários. Mas questão sobre agosto, acho que é um mês qualquer. É um mês qualquer, mas assim, se a gente falar da vibração e é o que a gente vibra, quando todo mundo vibra no negativo, ou com a intenção de fazer o negativo, começa a abrir as portas, os portais. E aí, quem faz o trabalho de limpeza espiritual, tem muito trabalho. Vocês imaginam uma janela aberta, cheia de folha, entrando e a gente dele valer. É horrível, entendeu? E pra ti, Lulu? Pra mim, eu sinto... Tu sente? Que a noite me pega, a madrugada me pega. Sabe que eu também não tenho dormido direito. Sonhos muito ruins, eu em lugares distantes, escuros, me perdendo das pessoas. E eu acredito que tem a ver com essa energia. Eu não tenho medo do, ai, vão me tocar, isso aí não, graças a Deus, eu não tenho esses receios. Mas energeticamente, a noite me pega violentamente. Por causa da Essa noite vibração. foi horrível. Geralmente, eu não sei vocês, mas eu ando acordando muitas vezes de noite. Eu também. Muitas vezes, mas por causa dos portais que estão todos abertos. E a gente é médium. Você terça, quarta. Exatamente. Então começa eles, a gente sem querer, a gente sente tu, Lala. Sente energia diferente? Hoje, casualmente, eu senti. Hoje não conta que hoje é quarta, né, Lala? Não, mas é que casualmente hoje, na minha última exorcização, o meu carro tá com barulho. E do nada, ele tava bom. E ele tá com barulho assim que eu não sei em si. E o que é? Ô, gente, esse obsessor entra nos carros. Olha, É um obsessor é mecânico. sério. No celular, nos aparelhos em casa, eletrodoméstico. Queima tudo. Eles vão por tudo. Sério, gente, é muito sério. Entendeu? Porque o que acontece? A tecnologia que tem aqui, lá no plano espiritual, é anos-luz na nossa frente. Entendeu? Nós aqui é o restinho, né, João? O João pode explicar melhor como é que funciona, né, João? Na verdade... É uma cópia, tá, gente? Aqui na Terra. Pensem como se fosse dois mundos duplicados. Só que lá é muito à frente. Exemplo, um telefone que a gente tem aqui hoje em dia, que pode ir para baixo da água, faz tudo e mais um pouco, lá faz 15 vezes mais. Então, tipo, é muito maior a tecnologia. E tem espíritos positivos que utilizam isso para o nosso bem, e tem espíritos negativos que utilizam isso para o nosso mal. E conseguem manipular os nossos eletrodomésticos, porque eu falo tudo que liga na tomada e o que não liga também, perfeitamente. Então, tipo assim, eu tô numa vibração muito negativa, como não que a Lala tivesse uma vibração negativa. Mas como a gente falou da questão do ambiente em si, com muitas pessoas vibrando, ela já está vindo fazer um trabalho espiritual. Eles conseguiram uma brecha, do nada o carro começa, do nada. Eles mexem em tudo. Incrível. E você sabe por que eles conseguem manipular os automóveis, o celular? Porque provavelmente ela tem ectoplasma sobrando que eles pegam para manipular. Porque se não há médio ostensivo, eles não conseguem mexer. Entendeu? Então, geralmente, as pessoas muito são médios ostensivos e nem sabem. Aí eles pegam esse ectoplasma para começar a animar as coisas, estragar, queimar as lâmpadas, entende? Então, assim, tudo é nós de novo. Por isso que a gente pede, o próprio plano espiritual pede para todas as pessoas que são médios ostensivos, que são médios que têm a capacidade de comunicação nos dois mundos, trabalhem. Porque se não trabalha, o obsessor vai lá e começa a usar todinhos.
esses ectoplasmas. Tá? Inclusive dentro dos cemitérios há muitos ectoplasmas. Muitos. Ontem eu fui visitar o meu tio no hospital que está morrendo. Trocar o fígado, não tem como fazer um transplante sem a fígado. E ele ficou tão feliz de me ver fazendo doença, tão feliz que ao invés de eu ficar ruim, eu vi uma energia boa para casa. Leve, assim. Dividiu energia com ele. Uma coisa muito boa. Porque eu costumo dizer que os médios, às vezes até poste, que é os médios que a gente chama de poste. Ah, mas eu não faço nada. Eu, por exemplo, não recebo espírito, eu não... A menos, a não ser a Maria Padilha e o senhor de Tranca-Rua, são espíritos. Mas eu não psicografo, eu não vejo os espíritos com os meus olhos, mas eu sou um poste, entendeu? Às vezes, para fazer cirurgias, eles precisam usar os médios poste, que é os médicos que não ficam ali psicografando, nem, entendeu? Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Se colocar à disposição e provavelmente tu foi lá fazer um trabalho. Então, tu não ficou sem energia. Pelo contrário, tu doou. Provavelmente tem muito ectoplasma. Doou pra ele. E ficou bem. Entendeu? Tenho experiência sempre à noite, tá? E eu tenho absoluta certeza que eu saio do corpo. Porque quando eu volto, eu estou exausta. Vai trabalhar no plano espiritual. Sem ar. Eu fui fazer bombinha, parece que eu caminhei, sei eu o que aconteceu comigo. Mas que eu saio do corpo com certeza. Vai trabalhar no plano espiritual, provavelmente dormindo. Sim. Morrer não dói, mas voltar pro corpo... Dói. 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 Inclusive para nascer, né? Muitos partos são muito doloridos. Olha o sacrifício, já vem para nascer. Entendeu? Então, assim, tá no corpo é muito complicado. É bem assim mesmo. Quem mais? Tu, João? E assimilando o que está sendo falado, no mês de agosto, como a gente está reforçando muito isso que acontece, muitas pessoas vibrando negativamente, fazendo coisas negativas, quanto ectoplasma esses espíritos não têm em mãos para fazer o que eles tramam. Sim, então, tipo, automaticamente eles conseguindo fazer isso nesse mês específico, nós também já assimilamos esse mês como negativo. Mas tendo a compreensão de que não é o mês e sim as pessoas e a gente conseguindo se doutrinar, não vai acontecer, tudo se torna um pouquinho mais leve. Não é o mês, é exatamente isso. Então, porque eu senti que a energia que tem em agosto é a mesma que tem no carnaval. É a mesma. Que é a mesma É a mesma. que a gente fica. É a mesma energia. E no final do ano também, né? Sim, no final do ano. E já começa dia 20 de dezembro, já começa a confusão energética por causa das festas de final de ano. Então tudo é nós. Então assim, agosto é só um mês, né, gente? E essa questão do agosto, do mês do cachorro louco, aquela coisa, passou agosto, passou. Porque eu tenho mania de falar, né? Minha mãe pelo menos falava. Se tu não morrer até agosto, tu não morre mais. Ela morreu em junho. Ela morreu em junho. Então eu sempre falo, se passou o agosto, tá legal. Já 8 vermelhos? Mas a gente precisa tomar cuidado energeticamente, vibrar. O que eles estão indicando também, principalmente os preto velhos, que tomem muito banho de descarga, tá, gente? Tomem banho de descarga do pescoço para baixo, coloquem plantas vivas, principalmente onde vocês dormem. Isso ajuda bastante, tá? Aí muitos vão dizer, mas o plano espiritual não importa essas coisas. Não importa para os espíritos evoluídos. E espíritos de baixa luz, que não são tão evoluídos assim, para eles cura, porque daí eles se afastam da gente. Eles não gostam de plantas, eles não gostam de fumaça. Energia, né? Exatamente, então ajuda bastante. A gente quando coloca uma planta, quando coloca um incenso, quando toma um banho de descarga, não é para os benfeitores isso. Benfeitor não precisa, ele já está numa evolução. É para realmente esses andarilhos que andam na crosta-feira. Não sei se o pessoal está acompanhando isso agora. Entrou agosto, começou os dentes de cara. Ontem 20 mortos, hoje não sei quantos. Parece que está todo mundo com a energia baixa mesmo, o nível do medo, Terremotos também, os terremotos. É tudo energia, né? E também como é que vai ficar com uma boa energia aqui na Terra, né, gente? Do jeito que tá, né? Do jeito que tá. Olha, a desobsessão tá lotada.
Tá lotado por quê? Porque alguma coisa a gente tem pra limpar, né? E tem fila de espera, né? Tem fila de espera. Tem fila de espera. A pessoa que desmarca a desobsessão e que não avisa, infelizmente, vai pro fim da fila daqui a 3 meses. De tanta gente que tem. E precisa estar fazendo a limpeza na áurea mediúnica. Eles fazem todinho uma limpeza na área mediúnica. Por isso nós temos casos e relatos verídicos de pessoas que fazem desobsessão, abre o caminho, fica bom, tira a dor do corpo, arruma emprego. O que fizeram? Nada, só tirou uma obsessão do caminho. Entendeu? Então o que acontece? Eles ficam literalmente assim, ó, na gente, ó, gente. E a gente segura. E não é vantagem que a gente melhore. Porque se ela não baixar a vibração, eu que sou uma obsessora, não me conecto. Mesmo que eu tente. Entendeu? É bem claro, Di. Então tu precisa levar o teu campo vibracional para que ela não dê carona. Porque se baixar, e baixa como? Com depressão, com ansiedade, com preocupação de conta que tem que pagar, entendeu? Com o relacionamento que acabou, daí ficou triste, com a morte do fulano, que também morreu, eu fiquei mais triste ainda. E aí começa. Foi um relacionamento que terminou, e problema. Baixou a vibração. E eu fiquei assim que eu... Aí assim, ó, acabou o relacionamento, às vezes até um livramento, né, gente? Vai com Deus que os outros já foram. Mas aí, tu não consegue entender, daí tu faz uma coisa deste tamanho. Mas aí que entra a baixa vibração, não é só tua. Já parou pra pensar quantos espíritos desencarnados, até por suicídio, porque se separaram, tem na nossa terrena? Muitos. Então, se tu ficou triste que acabou o relacionamento, tantos espíritos, opa, vamos se conectar com ela. Era uma tristeza que não podia ser. Exatamente. Não podia, não era possível. É bem assim. Foi a primeira obsessão que eu fiz, já melhorei na semana que estava. Por quê? Porque daí eles pegaram a criatura e encaminharam. Aí tu te sente mais leve. A gente não acredita, gente, mas é verdade. É muito verdade. E por isso que eles pedem para vocês que façam a desobsessão, que você também faça o alinhamento dos chakras, tá? Porque quando tu não alinha o chakra, qualquer coisa tu cai no buraco de novo. Trouxe todo mundo. Todo mundo bom, todo mundo. E a gente sente diferença, né? Tem alguém aqui que tá vindo pela 3ª vez na desobsessão? Já fez 3 tratamentos? Como é que é pra vocês? Pro senhor aí. Sim. O senhor se sente melhor? Muito bem. Com a desobsessão? Com certeza. É incrível, né? É. Além do acolhimento, a gente é uma transformação. E a senhora? Muito ótima. Ótima. Tu acha a diferença? Sim. Porque a gente tem que acorrentar eles, né? A gente precisa literalmente, eles são levados, né? Porque nem todos querem sair uma boa, eles não querem luz. Na verdade, eles gostam de ficar na nossa terrena. Então, o mês de agosto para esses espíritos é maravilhoso. Tu também? Tu tá fazendo? Eu terminei já. É? Tu te sentiu melhor? Grande diferença, sim. Bem melhor. Parece que tira Tira um peso das costas. um peso, um saco de cimento das tuas costas. É bem assim. É. Tem alguém que veio só uma vez na desobsessão? Oi? A senhora veio só uma? É. A senhora, vocês? Ele é segunda hoje. É. Como é que tu te sentiu na primeira? É. A segunda é terrível, tá? É. A primeira é bem legal. A segunda, a gente sente o baque, de verdade. Eu já achei o contrário. A primeira, Tu achou? entraram com os 2 pés em cima de mim. Depois eu falei. A minha primeira foi super tranquila, a segunda eu pensei, eu não volto mais. Mas eu a segunda tem a sensação, eu não volto nunca mais. Ainda eles Gente, só que... dá vontade, disseram pra mim, ó, tu vai, te segura, que vai dar vontade de sair correndo. Por que a gente explica? É que dói pra eles tirar da nossa áurea. Entendeu? Dói, eles entram em sofrimento, de verdade. Porque assim, ó, cada alma encarnada, curada, é uma carona menos. Entendeu? Não tem como a gente dar carona pra eles. E aí eles começam a entrar em sofrimento. Literalmente em sofrimento, porque eles precisam ir. É bem assim. Na quinta, eu cheguei em casa, chegou na segunda, aí no outro dia eu lembrei que na sexta, quando eu tava nada, parece assim que
realmente parece que tirou com a mão. Tira com a mão. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês, costumem tocar, tá? Nos braços de vocês. Costumem tocar. Se vocês tocarem e ficar aquela dor, pode saber que vocês estão com muita obsessão. A gente precisa ensinar, tá? Se vocês só tocar assim, ó, e ficar, meu Deus, tá? Entendeu? Porque eles ficam na nossa áurea. É terrível. Exatamente. Nem tocar. E aí eles machucam o corpo físico e a gente tem que tomar medicação para poder curar. Eles fazem a gente se machucar de verdade. Tá? Fica, né, no corpo físico. Quem lá? Não, lá. O senhor pode falar. Na minha segunda aqui eu saí, eu não vou mais. A gente avisa, não tem a sensação horrível. Assim, ó, com muito custo ruim. Eu comentei com ela que eu não vou mais. Eu saí daqui muito... Saiu ruim, né? Baixo, assim, saí. Mas por que isso? Mas por que isso? O que que acontece? Eles ficam na nossa aula, tá? Aí a primeira eles ficam bem quietinhos. Na segunda, eles literalmente são arrancados. Entendeu? E eles entram em sofrimento. E eles têm que fazer de tudo pra vocês não virem. Não dá pra mim, porque eles literalmente vão ter que se separar. Então, por isso que a gente avisa, até na triagem o pessoal avisa, seja teimoso, termina o tratamento. A terceira daí... Melhorou, né? A terceira foi... Viu? É igual pra todo mundo, gente. A primeira, beleza. Quando faz a segunda, é terrível. E muitas pessoas fazem 4, 5, 8 desobsessão. De tão impregnado que fica. E nós tivemos caso de pessoas de passar na desobsessão, tu tirar o obsessor e a pessoa cair. Porque ela tá acostumada a viver com obsessão. Coisa mais horrível. E às vezes ele vem de outras vidas, né? Também a pessoa Exatamente. E o corpo literalmente dói. Vocês imaginam tirar uma energia densa do corpo de vocês. Dói muito de verdade. É horrível. Então precisa ter muita força de vontade. Porque a ideia é que vocês não venham. Fiquem com o obsessor, tá bom? Pra eles conseguirem continuar se conectando. É bem terrível, gente, de verdade. E por isso que a gente não tem como passar vocês na cabine sem a palestra. Porque a palestra nós vamos dando dica. Entendeu? O que que vai acontecer. Tudo que acontecer terça e quarta não deem bola, tá? Não deem bola pro cônjuge que tá brigando com vocês. Nem pro chefe que inventou um problema de trabalho. Porque tudo é eles. A maioria das vezes é eles. Entendeu? Então eles fazem vocês acreditar que tá vindo no centro espírita. Olha aí o problema, ó. É bem assim, gente. Claro. A Alexia Floriano falou que sou muito grata pela sessão. Me levantou do luto da perda do meu filho. Ah, que legal. Nos ajuda, né? Porque o que que esses espíritos fazem? Eles esperam a gente entrar em luto para se aproveitar da nossa tristeza. Porque eles precisam se alimentar da tristeza, entendeu? Então, quando tu passa pelo luto que tu... Óbvio que a gente vai sentir. Todo mundo vai sentir se perder alguém. Mas tu ficar naquilo ali, tu alimenta eles. Então, é um grande trabalho bem dificultoso. Tu não luta. Eu sinto também que tá bem, essa sessão, fez o tratamento direitinho, tá bem. Aí some. Vem outros. Vem outros. Porque não muda a atitude, né, Lu? Não muda. Não, e às vezes até quando sai daqui, né? Sai daqui, muda o pensamento de novo e já estão esperando ali, né? Já vai tudo de novo. É tudo por pensamento. É tudo por pensamento. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês, cuidem as casas de vocês, tá? Deixem a casa limpa, gente, sério. Cuidado. Não deixem comida nos quartos, tá? Sujeira atrás da porta. Louça, né? Louça. Nada. Isso aí é um antro, é que nem uma antena parabólica, assim. Então tentem ao máximo arejar a casa, colocar música, plantas, incenso, sabe? Escutem música, conversem. Eles adoram ambientes bagunçados. Cuidado. Porque daí o trabalho é mais dificultoso. Porque daí vocês vêm, fazem a desobsessão, volta pra casa uma bagunça. Não dá, gente, de verdade. Não, eles vão literalmente. E aí vocês vão dizer assim pra mim, ó. Mas da onde o espírito come? Come. Eles estão apegados à terra. Eles sentem vontade. Eles sentem sede. Gente, é de verdade isso. Quem não vai sentir vontade de lamber os pratos sujos são espíritos evoluídos.
que já não estão mais com aquele vício. Quem fuma sabe, né? O que é o vício? Quem bebe também. É mais ou menos isso que eles sentem. Eles se alimentam, entendeu? Porque eles estão apegados à terra. É por isso que tem desobsessão, é por isso que a gente acende incenso, é por isso que a gente bota planta. É por isso, para os espíritos que estão aqui andando por aí. Não é para espírito evoluído. Evoluído não precisa de nada disso. Eles não têm sentimento. Quando converso com a minha mãe, quando ela vem nos visitar, eu pergunto para ela, mas cadê as pessoas que te faziam mal aqui na Terra? Tu não fica braba? Eu digo para ela. Ela disse, a gente não tem isso. Entendeu? E a minha mãe ficou 8 anos no umbral, gente. 8 anos. Porque ela não queria se afastar do cílio. E aí ela disse que ela andava pelos amigos, pela família, e aí viam o que faziam pro cílio dela, ela não passava o turno. Ficou 8 anos no umbral. Meu pai também era horrível. Ficou uns anos então. É. Então assim, só que agora, muitos anos, a minha mãe tá super evoluída, tanto que ela dirige o centro espírita. E ela diz que ela não tem isso, não tem esse sentimento, não tem amor, não tem raiva, não tem nada. Isso é aqui na Terra. No plano espiritual não existe isso. Voltando no negócio da louça, da bagunça, os espíritos que eles vão até a louça é porque, tá, eu tô com fome. Eu sei que eu posso ir ali na cantina comer, pra passar minha fome. O espírito tá desencarnado, ele não tem aonde buscar comida. Então ele sente fome, ele acha, eu vou ali ver o que tem pra comer. Aí tem uma comida que tá na geladeira, ó. Aí ele vai lá e, ele tem isso aqui, só que ele não vai passar a fome, que a fome que ele tem é de energia, é de ectoplasma. Até ele entender isso, ele vai ficar na cozinha, ele vai ficar lá naquela pote de comida que fica na geladeira, que a gente esquece, que tá lá no fundo da geladeira, tá um tempão, a gente esquece. Quando vai ver... Vocês entenderam porque a gente não pede, aqui na desobsessão a gente pede que vocês não comam aqui? Por causa disso. Porque nós não estamos tratando com espírito elevados somente. Nós estamos tratando com muito obsessor. E aí eles ficam comendo os pastéis, entendeu? Então a gente pede que fiquem lá na cantina, não comam aqui, só na desobsessão. Porque é muito espírito desencarnado, moribundo, quiumbas, espíritos que realmente estão se aproveitando das migalhas que a gente deixa, entendeu? Dos restos de comida. Então a gente não evita, né? Porque eles estão aqui andando junto com nós. A Lisiane Silva falou que terça e quarta-feira é puxado. É puxado, é terrível. Não dá para levar em consideração. Não levem, deixem para prestar atenção na quinta, depois que passa, para vocês que estão fazendo tratamento. E para nós, então, nem se fala. A nossa casa é um quadro de horror. Eles vêm atrás de nós por causa de vocês, né? O que estão fazendo aqui? Gestação à noite de quarta para quinta, depois do trabalho, a gente dorme que tem um bebê. É. Quando a gente termina aqui, que a gente fecha a porta, daí a gente já vai fechar. Quando a gente fecha a corrente, a gente tem uma sensação tão boa para nós que trabalhamos, que muitos nem conseguem chegar aqui no trabalho na desobsessão, porque é uma luta, mas a gente tem uma sensação boa, né, Claudinha? Então, assim, vale a pena, cada alma curada é de 3, 4 obsessores a menos. Porque não é um, tá? Não se iludam. São muitos espíritos que a gente carrega, tá bom? Vamos dar início à desobsessão, que a gente tenha aí uma ótima noite. Que vocês mudem os hábitos, nos ajude para que dê tudo certo. Para que a gente possa se liberar da desobsessão o quanto antes.